5 hábitos que você precisa começar hoje se quiser ter um glow up até dezembro. No vídeo anterior, eu trouxe 5 coisas que você precisa parar de fazer se você quiser ter um glow up até dezembro. E nesse vídeo eu trouxe a parte 2, porém agora trazendo hábitos que você pode colocar na sua vida agora para ter uma grande transformação até o final do ano. O primeiro hábito é praticar a presença. Num mundo onde nós somos constantemente bombardeados por informações excessivas, ter a presença, praticar a presença, tirar um minuto para estar com você mesmo é um desafio, porque aparentemente o tempo todo coisas vão aparecendo, notificações de celular vão surgindo, informações novas, o nosso cérebro viciado pela dopamina barata vai fazer com que a gente saia correndo constantemente para as redes sociais, a gente pega o celular, ao invés de ir atrás daquela informação que a gente gostaria de receber, a gente vai diretamente na rede social, às vezes nem sabe por quê, e a principal razão que fez a gente abrir o celular, a gente esquece na metade do caminho. Então, praticar a presença vai fazer com que você consiga devolver para você o raciocínio lógico e, mais do que isso, a plena aproveitação do momento. E quando eu falo sobre praticar a presença, eu não estou dizendo somente sobre tirar um minuto para fazer uma meditação, tirar um momento para contemplar a natureza, ir para um lugar, ir para um parque, uma área aberta. Muito fácil, na verdade, você praticar a presença quando a gente está de fora desses ruídos sociais. O desafio aqui é você praticar a presença no seu dia a dia, dentro do seu trabalho, na hora que você está tomando banho, na hora que você está fazendo uma atividade rotineira como lavar a louça. É nessas horas que você precisa implementar a presença para que você consiga entender o que você está fazendo, por que você está pensando determinada coisa, como que você está agindo naquele momento, ao invés de buscar gatilhos, ruídos constantes para preencher aquele vazio. Seja a música, pelo menos esse é um hábito que eu tenho na maioria das vezes que eu tô fazendo alguma coisa que eu considero chato. Eu coloco uma música, eu coloco um podcast, eu coloco um vídeo para mim ouvir, e aí eu me afasto dessa versão que se apresenta nesse momento presente porque eu estou constantemente tentando cancelar o ruído da minha cabeça, cancelar esse momento de presença e respiração, quando na verdade eu precisaria disso, muitas vezes para limpar a minha mente do estresse semanal, muitas vezes para ter uma nova linha de pensamento, para conseguir me observar e chegar na conclusão se aquela determinada informação, aquele pensamento que eu tô tendo ali, ele é válido, ele faz sentido, se ele não faz, como eu tô me sentindo. Isso também é uma forma de autoconhecimento. Quando a gente está presente, inclusive, a gente é blindada das reações externas, então a gente não é pego pelos gatilhos, a gente não é pego pelos apelos rápidos que a internet dá. Então, estou ansiosa, vou me aliviar no açúcar, vou comprar alguma coisa. A gente não tende a ser compulsivo quando a gente está presente, porque nós estamos aqui no agora, a gente consegue perceber e se corrigir a tempo. Claro que a presença, ela precisa ser praticada para além de vencer os gatilhos. Ela precisa ser a constante da sua vida. O tempo todo você precisa estar presente para que você consiga aproveitar as minúcias do estar aqui agora, independente daquilo que você está fazendo. E você vai perceber que praticar a presença, você também reduz o índice de ansiedade. Você reduz o cortisol do seu corpo, porque você consegue perceber as microfelicidades que você tem e que não tem nada acontecendo de preocupante. Tudo isso está só na sua cabeça. O segundo hábito que você precisa começar a praticar é fazer um pouco por dia. Nós temos o costume de começar uma atividade, de ter um projeto e a gente colocar uma meta exacerbada. Eu preciso fazer X coisas em tantas horas e automaticamente a gente já vai colocando uma pressão em nós mesmas ao ponto da gente não conseguir produzir, porque nós estamos sobrecarregadas somente com o pensamento daquela ação que a gente vai tomar. Então, ser realista em relação às nossas metas faz com que a gente consiga alcançar esses objetivos de uma forma mais clara, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Fazer um pouco por dia, embora pareça um hábito pequeno, né, a curto prazo, a longo prazo você fez muito por dia e além disso você também não se cansou, né, durante esse processo. Você não achou uma desculpa para você não fazer aquilo, porque o tempo que você tomou para fazer aquilo é tão insignificante que o seu cérebro, ele não teve tempo nem de elaborar uma desculpa para você não fazer aquilo que você deveria fazer.
Inclusive, existe um estudo que fala muito sobre esses micro hábitos que a gente faz, que faz com que o nosso cérebro ele não tenha tempo de desarmar a nossa mente. Porque basicamente nós vivemos dentro da nossa cabeça, o pensamento primordial que está aqui é o pensamento da sobrevivência. O nosso cérebro sempre vai prezar pela nossa sobrevivência. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com que a gente nunca saia do padrão. Nunca comece uma nova habilidade, que a gente nunca se desenvolva, porque ele está no modo sobrevivência. E para vencer esse modo sobrevivência, você precisa, preste atenção, você precisa começar com micro hábitos. Os micro hábitos é você tirar, por exemplo, 5 minutos do seu dia para começar a fazer uma leitura, caso isso seja um objetivo para você. 5 minutos do seu dia, o seu cérebro ele não vai ter tempo de concluir que você está criando um novo hábito. Ele simplesmente vai deixar passar batido. Agora, se você se obrigar, não, preciso ler 2 horas por dia, preciso estudar X horas por dia, você já vai estar criando aí uma barreira para o seu cérebro o tempo todo tentar fugir. E por mais que você sente ali e se force a fazer o hábito, ele nunca vai ser prazeroso, ele nunca vai ser legal, a sua mente sempre vai fugir para outro lugar. Por quê? Porque o seu cérebro vai estar com um gatilho de fuga acionado e você não vai conseguir progredir nesse hábito. Então, coloque metas na sua vida que sejam reais, porque muitas vezes você tem uma rotina agitada e aí você se compara com pessoas que têm uma vida mais tranquila e você quer colocar as metas daquela pessoa na sua vida. Então, além disso, de pensar nessa questão do que o seu cérebro vai fazer com você, dele tentar te blindar disso, você pense nisso e pense como que você pode inserir esse novo hábito, aquilo que faz sentido para você, de forma tranquila na sua vida, que não vai tomar tempo, que não vai te deixar cansada, que não vai te deixar exaurida, que você consiga conciliar a versão que você está se tornando nesse momento na realidade que você tem aqui e agora. O terceiro hábito, ele está muito relacionado com o hábito anterior que a gente acabou de falar, que é fazer escolhas melhores diariamente. E essas escolhas melhores, elas precisam estar diretamente relacionadas com as suas metas. E aí você pode se perguntar, como assim? Eu já não fiz uma escolha melhor? Já não estabeleci aquela meta que já não é uma escolha melhor? Sim, mas essas escolhas, elas precisam ser constantes. Então, diariamente, você precisa refazer escolhas melhores para que você consiga se aproximar desse objetivo. E eu vou te dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa ansiosa que tem tendência a comer compulsivamente toda vez que você fica estressada com alguma situação. E aí, tem dias já que você vem fazendo essas escolhas, embora você tenha se prometido parar de comer compulsivamente, melhorar a saúde do seu corpo, melhorar a forma física como você tá. Você fez essa promessa pra você. Só que os últimos dias tem sido muito estressante e você sente que você merece muito comer um docinho. E já faz 3 dias que você tá comendo muito esse docinho. Por quê? Porque você merece. E aí, a hora que você entra nessa questão do seu cérebro falar pra você, você merece tal coisa, você tem 2 pontos aqui. E é aqui que começa a escolha melhor. A primeira opção é você realmente acreditar que você merece ir lá comer o doce todo santo dia enquanto você estiver passando por essa situação difícil. A segunda é a renúncia. E essa é a escolha mais difícil, embora ela seja a melhor escolha. E o que é a melhor escolha nesse caso? A melhor escolha é aquela que vai te aproximar do seu objetivo final. Se o seu objetivo final é ficar em forma, é emagrecer, é ter mais saúde, né? Digamos que você coma muito doce, muita porcaria e isso tá acabando com a sua saúde. Se o seu objetivo final é ter mais saúde, comer compulsivamente só porque você merece, não é a melhor escolha. Este é o hábito que está embutido no teu cérebro. Esta é a crença que você constantemente reforça toda vez que você se vê nessa situação e você não escolhe o hábito melhor. Você escolhe permanecer dentro dessa crença que você valida todo santo dia que é a melhor. Então, fazer escolhas melhores é você cada vez mais traçar pequenos passos para se aproximar daquela versão que você prometeu para você mesma que viria ao mundo este ano. E eu não estou dizendo que você não pode comer um docinho caso você queira, caso você esteja passando por um momento que requer isso. Eu estou dizendo que você não pode usar isso como desculpas diárias para você não fazer a melhor escolha, que nesse caso seria a renúncia. Esse caso seria a abstinência. O quarto hábito é agradecer. E esse pode parecer o mais fácil de todos, mas eu te garanto que ele é o mais desafiador.
Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que se alimenta da nossa reclamação. Se nós estamos constantemente insatisfeitos, significa que muitos problemas precisam ser sanados. E é nessa hora que o sistema vai oferecer pra gente um monte de coisa pra gente conseguir comprar, pra gente conseguir consumir. E aqui está o meu gato, gente. Ele veio dar oi pra vocês durante o vídeo, que ele é assim, né? Livre. Voltando ao assunto, a gratidão, ela vai te aproximar daquilo que realmente ressoa com a sua verdadeira essência. E eu sei que não é fácil, muitas vezes, a gente agradecer por coisas que a gente não tem, por momentos desafiadores que a gente está passando. Não é ser gratiluz, não é se tornar uma pessoa que vê a positividade como algo tóxico, né? Ai, tá tudo uma bosta, muito obrigado. Não, é você encontrar pequenos motivos para você agradecer durante o seu dia, dentro dos desafios que você está passando, para que às vezes você consiga encontrar um pouco de luz no meio de toda essa escuridão. Então, agradecer é você acordar de manhã, ouvir os pássaros cantando, ouvir a sociedade acordando, a cidade se movimentando e você agradecer, porque você foi presenteada com mais um dia de vida. Você tem ouvidos para ouvir tudo aquilo que ressoa ao seu redor. O seu corpo respira. Às vezes não da melhor forma que poderia, mas respira. Você está tendo a oportunidade de hoje fazer o hábito que eu acabei de falar para você, que é as escolhas melhores. Então, tudo isso são pequenas formas de agradecimento e de felicidade genuína que estão na nossa vida e que muitas vezes a gente deixa ser tapado pela ótica da reclamação. Principalmente se a gente convive com muitas pessoas que reclamam. Eu sinto, às vezes, que eu chego num meio, num círculo social, todas aquelas pessoas estão reclamando, e embora eu não tenha nada do que reclamar, parece que se eu não reclamar também, eu não vou fazer parte daquele time. As pessoas não vão me compreender, porque, tipo, tá todo mundo triste, por que cacete eu vou estar feliz? Mas não é sobre isso. Eu sinto que cada vez mais as pessoas têm tido essa necessidade de reclamar para fazer parte. Mas a questão é, se eu não tenho do que reclamar, eu não vou reclamar. Às vezes a forma de eu agradecer, a forma de eu trazer um pensamento positivo vai fazer com que essas pessoas consigam também ver outra perspectiva além daquela que está doendo para elas naquele momento. Então a gratidão, ela tende a ser expansiva e também ela leva a gente para um fluxo de energia, de vida muito mais abundante, muito mais feliz, porque a gente consegue ver formas de felicidade, formas de agradecimento, de contemplação diariamente, e não somente quando as coisas saem do jeito que a gente gostaria. Porque a gente não tem controle de todas as coisas. Lembra que eu falei disso no outro vídeo? A gente não tem controle de nada na nossa realidade. Embora a gente queira muito ter, a gente não tem. Então, se a gente conseguir agradecer pela falta de controle que a gente tem, quando aquilo que a gente gostaria que acontecesse, que a gente se planejou para que acontecesse, acontece de fato, quando aquilo acontecer, a sua reação vai ser muito mais genuína. Você não vai sentir que você só deu mais um check na sua imensa lista de coisas a cumprir. Você vai sentir que você está plenamente realizada, porque você conseguiu enxergar formas de micro-realizações no seu dia a dia. E isso vai fazer toda a diferença. O quinto e último hábito, ele é tão difícil, está diretamente relacionado com o primeiro lá, que é praticar a presença, né? Esse último aqui, ele fala sobre desviciar a sua mente de dopamina barata. E o que são as dopaminas baratas? As dopaminas baratas são scrollar o feed eternamente, amém, em busca de alguma informação que vai te distrair, comer um doce compulsivamente porque você tá se sentindo amargurada e aquele açúcar que você enfiou no seu corpo vai fazer você se sentir melhor, pedir fast food quase todo santo dia para que você se sinta confortável, ou procrastinar excessivamente ao invés de fazer aquilo que você gostaria de fazer, porque é isso que o seu corpo está acostumado a fazer. As dopaminas baratas são as distrações que a vida, o sistema, as nossas crenças colocam na nossa frente para nos afastar de um objetivo final. Quando a gente está dentro desse ciclo vicioso de dopamina barata, a gente não consegue aceitar que as coisas tenham processo. Por quê? Porque nós estamos acostumados com os resultados rápidos. Se eu estou triste, eu vou scrollar o feed, vou ver um meme e vou ficar feliz. Se eu estou com fome, ao invés de eu sentar, fazer a comida, elaborar, pensar numa receita, não, eu vou pedir
uma marmita, eu vou pedir um lanche, ele vai chegar na minha casa em 15 minutos e aquela fome minha vai ser sanada. As dopaminas baratas afastam o nosso pensamento, a nossa mente da associação dos processos que as coisas precisam ter. A gente começa a pensar que tudo vai ser imediatamente resolvido, tudo vai ser imediatamente feito. E se não acontecer dentro daquele tempo proposto que a gente colocou na nossa cabeça que tinha que acontecer, então não serve, então a gente está no caminho errado, então existem energias contrárias bloqueando o nosso caminho, quando na verdade esse é o fluxo natural da vida. As coisas levam tempo. Não o tempo que a sociedade está acostumada a pensar que é, porque hoje em dia você quer emagrecer, você não precisa ir na academia. Só você colocar uma canetinha emagrecedora no seu corpo, daqui 2 semanas você vai estar com o peso ideal. Então, automaticamente, essas formas de dopamina barata faz com que a gente acredite que só existe uma maneira de se chegar no objetivo. E aí o que acontece? Primeiro obstáculo, a gente trava, a gente não consegue mais avançar. Parece um desafio, a gente tenta se aliviar com qualquer outra coisa para não lidar com aquilo, para não crescer, para não evoluir. E essas dopaminas baratas, elas afastam a gente do nosso crescimento, elas afastam a gente da contemplação plena, elas afastam a gente do nosso desenvolvimento como ser humano, porque a gente está o tempo todo girando, olhando para um relógio que não passa a vericidade que ele precisa. Esse relógio não é o relógio biológico, ele não é o relógio natural, ele é o relógio fantasioso que o sistema quer que você acredite que existe para te deixar mais ansioso e te vender mais produto de forma compulsiva. E como? Como que eu vou parar com a dopamina barata? Como que eu vou voltar para o meu relógio biológico natural? O micro hábitos. Comece parando de mexer 15 minutos por dia no seu celular. Se você mexe 1 hora e você reduzir 15, já são 45 minutos aí que você parou de fazer alguma coisa. E eu não tô falando, às vezes, para você substituir esse hábito por um outro. Ah, vou parar de mexer no celular, mas vou ler um livro. Não, não faça nada. Parece que é um desafio para a nossa sociedade hoje em dia não fazer nada. Praticar o absoluto tédio. Parece que a gente tem que estar o tempo todo consumindo, porque senão a gente vai estar perdendo alguma super informação, alguma super novidade. E às vezes não, às vezes a gente só precisa parar. Às vezes a gente só precisa respirar. Então perceba quais são as dopaminas baratas que você está se deixando consumir e que estão atrapalhando o seu crescimento e o seu fluxo natural com a vida. E bom, chegamos ao final do nosso vídeo e eu gostaria de te convidar a seguir o meu canal caso você seja novo aqui, curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que você achou, quais temas você gostaria que eu trouxesse aqui relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Eu sempre estou aqui buscando aprender junto com vocês, então claro que todos os comentários são muito bem-vindos. Eu estou sempre aqui para receber tudo de forma positiva e de coração aberto. Eu sou a Ravena e assim falei. Arro!